Olá, prezados, olá, prezadas. Eu sou o professor doutor Tiago Pérez, vocês já me conhecem e essa é a nossa live em psicologia em saúde. Primeiramente, faço votos de que todos estejam bem nesse momento. E hoje nós vamos abordar dois tópicos, né, de maneira geral. Primeiro, nós vamos falar sobre a psicologia social da saúde e as suas implicações. Aliás, a primeira implicação denota o próprio conceito de saúde em sentido estricto, ao qual principalmente a psicologia da saúde, a psicologia crítica da saúde vai trazer muito, vai colaborar de maneira, sem precedente, né, em especial, no que diz respeito a definir, um escopo que vai além, do escopo saúde e doença, né. Quando a gente fala, por exemplo, na faculdade: "Ah, o cara faz um curso em saúde", na verdade você já pensa em uma profissão que lida diretamente com doenças, né. E isso tem muito a ver com um conceito antigo de saúde que justamente mirava nesse binômio, né, e vai compreender que saúde é meramente não estar doente, né, mas em verdade, né, como nós veremos, ao longo dessa apresentação, pelo menos para a psicologia social, a saúde vai muito além, do físico, né, pois o indivíduo aqui é compreendido como um ser biopsicossocial, né, ou seja, ele é indubitavelmente um ser biológico tal qual os outros, né, ou seja, ele tem um cérebro, ele tem um corpo, enfim, né, não vai se diferir, dos demais nesse aspecto, mas ele tem uma vida psíquica, né, uma vida que só ele, né, pode acessar, ou enfim, dá para os psicólogos também podem acessar, mas através, de metodologias específicas, né. Essa vida psíquica vai compreender, por exemplo, a autoestima, a autoconcepção que o indivíduo tem dele mesmo, o bem-estar, né, mental, e ele é também um ser social, né, um ser que se reconhece a partir da interação com outros seres, né, a partir da interação com outros indivíduos, né. E várias teorias, várias escolas, em psicologia, vão dissertar sobre, variações, né, desse ser biopsico, social, né. Alguns vão falar também, como por exemplo o doutor Miguel Herrera Figueroa, né, que foi, o fundador da Universidade Argentina John Fitzgerald Kennedy, onde eu fiz meu doutorado, onde eu fiz meu pós-doutorado. Ele vai entender, que o ser humano é também um ser espiritual, né, espiritual não necessariamente no sentido religioso, do termo, como geralmente vai se conceber com mais facilidade, mas, espiritual no sentido de que é um ser que busca, que está sempre em busca de algo maior, né, que está sempre buscando entender a sua essência, de onde veio, para onde vai, ou seja, é um ser dotado de muitas inquietudes, por assim dizer, né, e que busca, no seu meio as respostas, né. Nós vamos falar também, nesse encontro sobre a Organização Mundial da Saúde, né. Uma coisa é fato, né, eu acho que a gente pode falar em 2 organizações mundiais da saúde, uma antes da pandemia de Covid-19 e outra depois da pandemia de Covid-19, né. Apesar da atuação da OMS ser, histórica, né, no sentido, de fornecer orientações para os sistemas de saúde de todo o mundo, foi na pandemia de Covid-19, né, na luta contra o SARS-CoV-2, aonde ela apareceu, assim, de maneira, muito forte, né. Claro que, né, alguns países, né, que chegaram a ser considerados pairas no cenário internacional,
adotaram uma postura muito estranha em relação à OMS, né, dentre eles, inclusive, os Estados Unidos e o Brasil, né, para grande surpresa do mundo, né, pois sempre foram, países muito alinhados com a Organização Mundial de Saúde, né, e outros países muito pequenos, né, sem relevância, também praticamente ignoraram a OMS durante a pandemia de Covid-19, né, como por exemplo, a Nicarágua, a Bielorrússia e o Uzbequistão, né. Aliás, tem um jornalista que eu gosto muito, chamado Otávio Guedes, que costumava dizer na época que o Brasil fazia parte do G4 da Covid-19, ou seja, os 4 países, que de alguma forma negavam, né, a severidade do vírus, e inclusive, trabalhavam contra as medidas da Organização Mundial de Saúde, né. Eu acho que agora, né, evidentemente que a pandemia ainda não acabou, né, quem decide, né, quem vai determinar isso é a OMS, né, da mesma forma que foi ela que determinou em 11 de março de 2020 o início, né, desse período pandêmico, né, mas, eu acredito que depois do período pandêmico, nós devemos estudar sobre o que aconteceu nesses países, enfim, acho que países como Nicarágua, Uzbequistão, Bielorrússia, que são países já com uma inclinação autoritária, pouco aderentes à democracia, né, ou mesmo conceitos que para nós são caros, né, como a ciência. Agora, países como Estados Unidos e Brasil, eu acho difícil até hoje nós explicarmos, né, o que aconteceu, né. Os Estados Unidos teve mais de 1 milhão de mortes, o Brasil mais de 700.000 mortes, e certamente, tanto num cenário quanto no outro, essas mortes poderiam ter sido evitadas, se esses países tivessem um posicionamento mais robusto em relação à OMS, né. Aliás, nesse momento, né, que nós estamos fazendo a live, isso já aconteceu, né, o Brasil está plenamente alinhado com a Organização Mundial de Saúde, os Estados Unidos está plenamente alinhado e, apesar do Brasil ainda não ter um plano nacional de combate à Covid-19, o potencial de controle da pandemia se mostra muito mais efetivo agora, né, o que denota esse peso, né, da Organização Mundial de Saúde. Eh, Bom, então nós vamos falar também sobre a OMS, sobre a consideração que ela faz sobre o conceito ampliado de saúde, né. Para a OMS, eh a saúde do indivíduo, né, vai para muito além do mero, binômio, né, doença, e saúde, e nós vamos falar também sobre o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, né, nasce, sob a égide da Constituição de 1988, a fim de garantir, os direitos, né, que foram, os direitos fundamentais da Constituição, né. A primeira dimensão, dos direitos fundamentais vai versar sobre as liberdades negativas em relação ao Estado, ou seja, é o direito que o indivíduo tem de não ser desapropriado dos seus bens, né, da sua liberdade ou mesmo da sua integridade física, da sua vida. Agora, o que o Estado deve fazer, isso reconhecidamente pelo direito, vai parar muito além disso, né. E a saúde entraria nos direitos de segunda dimensão, que são os direitos, econômicos, culturais e sociais, né. Eh então, nesse sentido, o SUS nasce, né, pra estruturar um atendimento em saúde no Brasil, e da mesma forma que nós falamos, né, que é possível falar em uma OMS antes e depois da pandemia de Covid-19, indubitavelmente a mesma lógica também vale para o SUS, né. Uma coisa é a importância que era reconhecida do SUS, antes da pandemia de Covid,
e a importância que foi reconhecida depois, né. Ainda digo com todas as palavras, né, imagine, o que seria do Brasil sem o SUS, né, num período, porque veja, né, todos os outros países, os países sérios, né, como por exemplo o Chile, Vietnã, a Finlândia, enfim, estou tentando trazer uma amostra heterogênea, né, pensando, né, Nova Zelândia, eh, enfim, esses países colocaram a vida em primeiro lugar e, trabalharam medidas muito inteligentes para redução, da circulação de pessoas e, consequentemente, da disseminação da Covid-19, né, levando a um achatamento, né, da curva, epidemiológica, né. Evidentemente que, né, na ausência desse tipo de orientação, né, como, enfim, nós não vivemos no Brasil essas orientações, o SUS acabou por ser a linha de frente, né, ou seja, o grande impacto, foi aqui, muito bem acolhido pelo SUS, e eu posso dizer inclusive que o sucesso na vacinação contra a Covid-19, né, apesar de que, né, nós vivemos, hoje, né, um momento meio tenso, né, em relação à vacinação, a queda, no volume de vacinação tem caído consistentemente, e apesar, né, da vacinação no Brasil contra a Covid-19 ser obrigatória e não facultativa, né, por lei, curiosamente assinada em 24 de fevereiro de 2020, antes inclusive, da OMS declarar a pandemia de Covid e antes de ter inclusive uma própria vacina de Covid-19, né. O que nesse ponto me surpreende, né, o Brasil, ele foi muito avançado nesse sentido, né. A lei, 13.000, agora eu não vou me lembrar exatamente, do número, mas posteriormente, se alguém tiver uma dúvida sobre essa lei, eu posso encaminhar, assim como, também a deliberação por parte do Supremo Tribunal Federal, que vem a reconhecer a a constitucionalidade, né, involucrada na obrigatoriedade, na compulsoriedade da vacina de Covid-19, né, colocando apenas como adendo, de que, não poderia ser tomadas, não podem ser tomadas medidas coercitivas, né, ou seja, ninguém pode sofrer uma condução coercitiva para tomar a vacina, né, o que podem sofrer são sanções indiretas, né, ele pode perder, por exemplo, um benefício, né, o empregador pode mandar embora por justa causa, sem nenhum problema, né, porque, da mesma forma, né, que, os pais podem responder, na justiça, né, e perder muitas talvez, né, a guarda, junto ao conselho tutelar, né, considerando que, uma criança é um ser incapaz, né, e quem tem que tutelar todos esses direitos, né, por assim dizer, são seus pais, né, e o direito à saúde, né, como a gente denota, inclusive foi o direito, é justamente esse reconhecimento, né, da saúde enquanto direito fundamental de segunda dimensão, que leva, né, o direito à saúde a ter um status, elevado na nossa Constituição, ou seja, ele é um direito inalienável, ou seja, nenhum pai ou nenhuma mãe tem direito de privar, né, os seus filhos, do adequado cuidado de saúde. Prezados, se os senhores tiverem alguma dúvida, alguma questão, referente ao nosso material ou à live anterior, os senhores podem fazer nesse momento a pergunta ou podem fazer em qualquer outro momento no decorrer da minha fala, não tem problema algum. Eu acho importante a gente destacar, que esse é o momento justamente privilegiado dos senhores, né, para tirar dúvidas, para inquietudes, para fazer questionamentos, enfim, sintam-se inteiramente
livres, né, em relação a isso, né. Quanto mais perguntas fizerem, quanto mais inquietudes, quanto mais comentários, mais rico e personalizado, em verdade, ficará esse conteúdo, né. Eu aqui, apesar da posição de professor, gostaria muito mais de estar na posição apenas de um facilitador, ou seja, guiando as discussões dos senhores, né, mas, na ausência dessa discussão, eu sigo o que fora roteirizado. Prezados, eu vou compartilhar, o meu slide com os senhores, nesse momento eu fico sem ver a tela, mas se tiverem alguma dúvida, alguma questão, reitero, né, perguntem, né, não saiam dessa live, né, com essas dúvidas, né, vamos dialogar juntos, vamos construir junto, né, esse conhecimento. Bom, o primeiro apontamento que eu trago é acerca do próprio conceito de saúde coletiva. Saúde coletiva, significa os modos de viver conforme a cultura e o tempo histórico, e leva em conta as particularidades de cada comunidade. Bom, quando nós falamos, em saúde coletiva como uma consonância relacionada à cultura e ao tempo histórico, nós temos que entender primeiramente o próprio conceito de cultura em sentido estricto. A cultura é primeiramente um construto coletivo. Dito de outra forma, ninguém é dono da cultura, ninguém tem posse em relação à cultura. A cultura, ela é de todos, né? Alguns vão dizer que ela é quase que um direito de terceira dimensão, como o meio ambiente, a autodeterminação dos povos, ou seja, é um direito transindividual, difuso e coletivo, ou seja, algo que não é meu, algo que não é seu, algo que legitimamente é nosso, né? Então, dito de outra forma, aqui, né, parafraseando, por exemplo, o interacionismo simbólico, uma corrente muito forte dentro da psicologia social, da sociologia, da antropologia, essa corrente ela entende o seguinte, né, que de um lado a cultura ela traz regras, né, e mais especificamente ideias, valores e percepções, né? Por exemplo, o que é uma ideia culturalmente plantada, né? Se hoje, por exemplo, eh, enfim, não precisam responder, né? Mas se nós estivéssemos aqui num diálogo mais fluido e eu perguntasse qual time vocês torcem, é muito provavelmente, que vocês iriam me responder o nome de algum time de futebol, né? Como o Coritiba, o Atlético, o Corinthians, o Palmeiras, dentre o Flamengo, o Manchester United, dentre tantos outros, né? E por que que eu sei que responderia futebol, né? Porque em verdade, né, o futebol ele está no cerne na nossa cultura. Aliás, o Galeano, né, que foi um grande sociólogo aqui da América Latina, ele costumava dizer que na América Latina a única religião que não permite ateus é o futebol, né? Todo mundo acaba por ter o seu time do coração. E com certeza, se eu repetisse essa pergunta nos Estados Unidos, a pessoa não ia puxar logo de cara que é o futebol o nosso. Poderia até achar que é o futebol americano, né? Poderia achar que é o beisebol, poderia achar ainda mais que é o basquete, né? Se nós repetíssemos essa pergunta no Canadá, poderia achar que era o hockey, enfim, né? E isso é a cultura, né? A cultura ela traz consigo um conjunto de ideias aceitáveis, compartilhadas de uma sociedade. É o que Emile Durkheim chamaria de imaginário coletivo. É aquela velha história, né? Se nós virarmos para alguma criança aqui no Brasil e dizer, né, o que você quer ser quando crescer? Muitas vão falar, imagino eu, é, jogador de futebol, ator de cinema, modelo, bombeiro, polícia. Por quê? Porque são todas profissões populares, né, dentro da nossa cultura.
Agora imagine se nós formos, né, a uma tribo no interior de Botsuana e perguntar dentro de uma comunidade tradicional o que que o indivíduo quer ser. Possivelmente ele vai dizer caçador, guerreiro ou uma outra atribuição que seja regionalizada, né, que esteja dentro daquela tribo, né. Agora, você pode me perguntar o seguinte: mas em qualquer momento do tempo, professor, se eu voltar lá em Botsuana daqui 200 anos, eles vão responder isso? É aí que tá, né? Por isso que a gente fala de um tempo histórico, né? Porque a cultura, ela é como um Wikipedia, né? Todo mundo tá embebido na cultura, todo mundo vive a cultura, mas, né, a cada vivência que nós temos da cultura, a cada interação social que nós vivenciamos, a cultura se modifica, né. Um grande exemplo disso são as palavras, né, no nosso idioma, né. Quantas palavras, por exemplo, do inglês a gente não incorpora todos os dias, né. Um exemplo que eu sempre dou é a palavra forró, e que vem do inglês, do termo for all, né, que é para todos, né. E você pode falar: "Professor, mas como assim? Que maluquice". Pois é, né, os ingleses no começo, do século XX, enquanto construíam suas ferrovias, eles faziam festas, né, pra população local, com o intuito de promover essa solidariedade orgânica, né, de que tanto fala Emile Durkheim, né, para se integrarem mais na sociedade. E e nessa perspectiva, eles colocavam ali, né, placas, né, escrito "For all", né, querendo dizer que é para todos. Agora imagine, né, o brasileiro do começo do século XX lendo aquilo, né, ele ia passar para frente: "Ah, vamos lá no foral, 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 foral", acabou virando forró, né. Ou seja, a cultura, ela é dinâmica, né, ou seja, ela está sempre em movimento, ela está sempre, se remodelando, né. Um grande exemplo que a gente pode dar ainda nesse diapasão são as modas, né. Eu convido você, meu aluno, você, minha aluna, que mora talvez com parentes mais velhos, ou enfim, você pode visitar esses parentes para isso, peça álbuns de fotografia antigos, que contemplem foto, por exemplo, dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, e tente fazer uma linha do tempo da moda, e você vai ver que, a mudança é drástica, é o que era o aceitável na década de 70 se torna estranho na década de 80, a década de 80 se torna estranho na década de 90, e isso inclui tudo, a forma de se vestir, o estilo do corpo, o estilo do cabelo, o próprio caimento das roupas, o que as pessoas, ouviam, né, o que elas viam na televisão, ou seja, a cultura, ela influencia os nossos hábitos, né, e os nossos hábitos mais íntimos, né, quando a gente fala do nosso próprio cabelo, da nossa própria roupa, da nossa própria comida, por óbvio, nós estamos falando também da própria saúde, né. E uma coisa importante, né, esse reconhecimento de que a cultura ela é fluida, dinâmica, aliás, ela está interligada, ou seja, uma mudança cultural tende a desencadear outras mudanças culturais, como é, por exemplo, e é a mudança cultural que eu, pelo menos, mais me preocupo, a introdução do celular mobile, né, na sociedade contemporânea. Hoje a gente sabe, aliás, principalmente a Associação Americana de Psicologia, de que o uso excessivo das telas dos celulares é ultra deletério para as crianças, atrapalha no processo de socialização, no desenvolvimento da fala, gera até atrasos cognitivos, e é ainda mais deletério aos adultos, aos adolescentes. A gente sabe hoje, por exemplo, que a quantidade de hora, né, de tempo que o indivíduo passa numa rede social como TikTok, Instagram, Facebook, vai se correlacionar de maneira negativa com a satisfação que o indivíduo tem em relação ao próprio corpo,
Aí você pode me perguntar: "Por quê, professor?". Porque, essas redes, elas trazem padrões extremamente irreais de estética e geram um senso comparativo, muito forte, né. Então, nesse sentido, nós fazemos comparações inconscientes, né. É uma história que a minha esposa sempre conta, né, quando você está acostumado a tomar café de baixa qualidade, qualquer um tá bom, né, a partir do momento que você, uma vez ou outra, comprou um café de mais qualidade, aquele anterior já não te apetece, né, aquele já não vai cair tão bem. Né, e o mesmo é, né, em relação ao nosso corpo, em relação à nossa vida, ou seja, tá tudo bem, né, com aquela barriguinha de pochete, né, enfim, desde que a saúde esteja controlada, mas, né, você passa a mirar, né, na internet, né, corpos extremamente sarados, com imagens, manipuladas do ponto de vista digital, né. Isso gera uma insatisfação em relação ao seu próprio corpo. Aliás, alguns, né, autores contemporâneos, eu acho que aqui seria muito interessante a filosofia, por exemplo, para a gente estender as discussões, né, como Byung-Chul Han, vai dizer que o celular, ele mais afasta as pessoas do que junta, né. O sociólogo, Zygmunt Bauman, costumava dizer que a grande funcionalidade das redes sociais não está necessariamente em permitir novas conexões, mas sobretudo em permitir, que as conexões se desfaçam, né, a todo momento, sem um grande constrangimento em relação a isso, né. Aliás, em uma palestra proferida, por ele, se não me engano, em 2006 ou 2007, ele disse o seguinte, um homem levantou e disse o seguinte, falou: "Não, o Facebook ele tá sendo bom para mim sim, né, só hoje, Bauman, eu fiz 500 amigos", né, e o Bauman olhou bem sério para ele, com toda a sua serenidade, e disse: "Meu jovem, talvez o nosso conceito de amizade extrema esteja extremamente distorcido, porque eu tenho mais de 90 anos e nunca consegui fazer 500 amigos", né, ou seja, aqui a gente passa até alterar o teor das nossas relações sociais, né, e o que nós, chamamos de amigo. E, do ponto de vista da saúde coletiva, essas alterações elas são culturais, elas se alteram no tempo histórico e variam também de comunidade para comunidade, né. Um exemplo que eu dou é um país muito grande, como o Brasil, né, com 27 unidades da federação, e que do Iapoque ao Chuí tem um clima totalmente diverso, condições socioeconômicas, culturais, políticas totalmente diverso. É como se tivesse 27 países, na verdade, dentro do nosso território, né? Ou seja, em algumas áreas do país, provavelmente as pessoas estão mais susceptíveis a práticas deletérias à saúde do que outra. Eu imagino, por exemplo, que o crack é muito mais disseminado em São Paulo do que nos outros estados. E existem várias outras coisas, né, a se pensar nesse sentido. O saneamento básico, né, aliás, olha o nome, né, básico, né, então ele deveria ser universal, né, assim como o próprio reconhecimento da saúde clama, né, por uma universalidade, né, mas hoje abunda o número de pessoas que vivem literalmente às beiras do esgoto a céu aberto, ou em cima dele, né, vivendo em palafitas, e é muito difícil, né, você falar, na verdade, em saúde ou mesmo em qualidade de vida nesse tipo de localidade, né, aonde a sobrevivência se torna um imperativo máximo, né. Aliás, nós falamos muito hoje sobre, a pandemia de Covid-19, e num país como o Brasil, as desigualdades pré-existentes, elas se tornaram ainda mais gritantes, né. Ou seja, eu me lembro muito, principalmente no ano de 2021, que foi um ano extremamente mortal, né, para a pandemia, de ouvir discursos, né, falando: "Não, não, nós estamos todos no mesmo barco", né, na verdade não, né.
enquanto alguns, né, estavam em suas mansões, né, fazendo isolamento social com todo conforto, outros tinham que estar no day by day na rua, enfim, se sujeitando a todo tipo de condição, no transporte público, por exemplo, que não é adequado no Brasil em nenhuma das capitais, diga-se de passagem. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós, nós temos o status de capital e não temos nem sequer um metrô, né? Enfim, eu acho isso extremamente vergonhoso. Não tem uma justificativa plausível, né, para a não existência do metrô, que não a má vontade dos líderes políticos que tendem a preferir políticas de curto prazo, ou seja, coisas que você que ele consiga começar e terminar dentro do mandato, né? Bom, então passado o conceito de saúde coletiva, um outro ponto a se denotar são as influências, né, em relação à saúde coletiva, né. O primeiro escopo que a gente pode destacar são as próprias questões socioeconômicas, né, e quando eu falo de socioeconômica, é tanto de dinheiro, como também da posse de outros bens, né, como por exemplo capital intelectual. Pierre Bourdieu, por exemplo, em seu tempo via que, né, os alunos que vinham de casa, não necessariamente com pouco dinheiro, mas com pouco capital cultural, tinham um desempenho pior na escola, né? E, aliás, a política, né, é um escopo que pode fazer muito para reverter essas realidades, né? Como, por exemplo, o programa Bolsa Família, né? O maior programa de transferência de renda condicionada do planeta. E o que que é um programa de renda, transferência de renda condicionada? Olha o nome aqui, né? Condicionada, né? Diz o seguinte, né, que há sim a transferência de renda, né, principalmente para a gente lidar com as nossas inequidades que são gritantes, mas tem uma condição, o outro lado também tem que fazer por onde? Tem que manter o filho matriculado na escola, vacinado, né, com todas as vacinas, né, dentre elas a vacina também da Covid-19. E a ideia aqui é evitar o ciclo geracional de pobreza, ou seja, aquele fato de pessoas pobres não terem oportunidade de estudar, terem que sair cedo da escola para trabalhar e, consequentemente, chegando na vida adulta com pouco capital cultural, institucionalizado, objetivado, internalizado, com pouco capital econômico, se vendo na condição de obrigado a repetir o mesmo estilo de vida dos pais, né? E isso passa para a geração seguinte, para a geração seguinte, geração seguinte. Então, esse tipo de programa visa justamente atuar nesse bojo, né? A gente pode falar da cultura de maneira geral, os hábitos que estão arraigados na nossa sociedade que variam substancialmente de lugar para lugar. Alguns hábitos, por exemplo, nós vamos ter que rever em razão, inclusive, das próprias mudanças climáticas, né? Como, por exemplo, o consumo de carne, a, a, a posse, né, de veículos motorizados, os rituais, as crenças, ou seja, características específicas de cada comunidade e que vão delimitar, né, o escopo da experiência na saúde coletiva, né? Bom, um outro ponto nessa equação é o que nós entendemos como a psicologia, social da saúde crítica, né. E por que aqui o crítica, né? Porque justamente ela visa, fomentar a ideia de crítica social. Ou seja, a ideia de que existem, né, nas culturas, fatores que vão, se correlacionar para além da saúde, da doença, com o bem-estar, e muitas vezes agem no sentido de perpetuar as inequidades existentes na nossa sociedade, né? Um exemplo que eu gosto muito, advindo da, quer dizer, eu corrijo, né? Algo que eu não gostaria que nem que existisse, né? Que é o preconceito, mas eu gosto do conceito para nós estudarmos.
é o conceito de estigma, né. E o que que é o estigma? O estigma é uma categoria de valor deletério que o indivíduo traz consigo, não por conta das suas ações, ou seja, porque se ele roubou, se ele traficou, se ele mas por fazer parte de um grupo específico, né, como por exemplo dos negros, dos imigrantes, das minorias sexuais, né, da comunidade LGBTIQIA+, né, e a partir do momento que o indivíduo adquire um estigma, trata-se aqui de uma espécie de uma faca de mão dupla, de 2 gumes, né, ou seja, de um lado, ela pode levar o próprio indivíduo a acreditar num estigma, né, por exemplo, aquela lógica de: "Ah, todo mundo que mora na favela é bandido". E eu pergunto: "Gente, isso é verdade?", né. E isso é de uma violência, na verdade, esse tipo de afirmação, porque se assim fosse, né, se você passasse às 5 horas da manhã numa favela, você não ia ver o ponto de ônibus lotado de pessoas indo trabalhar, né. Diga-se de passagem, os que estão dispostos a roubar, a praticar crimes, né, principalmente aqueles crimes que são no atacado, ou seja, expropriam a sociedade inteira de dinheiro, não são pessoas que acordam 5 horas da manhã, com certeza, para pegar ônibus para trabalhar, né, mas esse é um estigma negativo, né, e o estigma é de mão dupla, ele pode levar o indivíduo a acreditar, por exemplo, que ele não é bom o bastante para usufruir de alguns direitos, para estar em alguns lugares, por outro lado, pode atrapalhar a vida objetiva dele, né, ou seja, uma pessoa pode, por exemplo, deixar de contratar um indivíduo porque ele vem de uma favela, ou porque ele é negro, ou porque ele é imigrante, ou porque ele tem algum outro estigma, que faz com que a pessoa já tenha um pré-julgamento em relação a ele. Sempre que eu falo desse assunto em sala de aula, aparece alguma história muito triste, na verdade, né. O que acontece na nossa sociedade, eh, nos chama atenção para a própria violência, né, que está, involucrada de maneira tão forte, né, no seio da nossa sociedade. E um exemplo que eu sempre gosto, né, de passar por ele, são as abordagens policiais, né. Diversos alunos negros já contaram para mim que já sofreram todo tipo de humilhação e violência, por parte das autoridades policiais. E eles sempre me perguntam, né: "E com o senhor, como que foi?". Gente, tô beirando os 40 anos, isso nunca aconteceu comigo. Talvez pelo tom da minha pele ser muito clara, eh, enfim, eu acabo não sendo vítima direta, né, desse estigma, né, mas, pra mim, que luto todos os dias por uma sociedade mais justa, mais equânime, eu me sinto também, vítima, né, porque os meus amigos, os meus parentes, né, as pessoas que eu mais amo, eu vejo, enfim, reiteradamente, né, sofrendo, preconceitos, né. E a psicologia, social da saúde crítica, ela chama atenção para isso e para muitos outros fatores, né. Ela vai entender que o binômio saúde, e doença não basta para você explicar o que é e o que que não é saúde, né. Na verdade, não existe uma sociedade saudável com a grande discrepância de renda que nós temos, né. Não existe sociedade, saudável que precariza as condições de trabalho, né. A gente tem que a psicologia social crítica da saúde, ela chama atenção para pontos, né, nebulosos que a gente tem que discutir, que a gente tem que pôr na mesa, né, para garantir, um estado de equidade, pra todos, né, e não restrito apenas aos que têm recursos, né. Então, o principal objetivo da psicologia social crítica da saúde é traçar uma espécie de um esquema que intervenha e que tenha um melhor alcance, tanto no âmbito coletivo, como grupal, como individual. Essa psicologia, por exemplo, ela vai chamar, muita atenção pra prevenção em saúde.
E esse, na verdade, creio eu, deveria ser de fato a principal preocupação dos agentes de saúde no Brasil, né, porque algumas condições, se você não prevenir, elas são dificílimas de se remediar, né. Um grande exemplo é o uso de drogas psicoativas de grande potencialidade, né, como por exemplo o crack e a cocaína. Uma família que tem um viciado em uma dessas substâncias, na verdade a família inteira adoece junto, né, é o que nós chamamos aqui de uma codependência. Em verdade, né, nós temos, por exemplo, na farmácia, a ibogaína, algumas substâncias que prometem, né, ajudar nesse sentido, né, mas o escopo da prevenção ainda é o mais importante, né. Um outro exemplo de escopo muito necessário a se discutir é a alimentação, né. Em países, de terceiro mundo, como o nosso, apesar de haver uma hiperabundância de carne, a nossa alimentação ela passa a se basear principalmente em carboidratos pobres, né. E qual que é o problema disso? Primeiro, se correlaciona diretamente com a obesidade, ou seja, que é uma outra doença, né. E segundo, uma série de condições negativas de saúde vão se associar ao excesso de carboidratos, inclusive, por exemplo, o Alzheimer, né, que apesar de ser uma condição, enfim, parcialmente genética, e também a forma de demência mais comum, ela tende a ser mais presente nos cenários aonde a alimentação é mais baseada em carboidratos, né. Esse seria um outro escopo a se atuar, né, na nutrição. A nutrição, a dieta do Mediterrâneo, né, praticada naquela região ali da Grécia, com a Itália, Sicília, é considerada uma das melhores do planeta, né, não é à toa que as pessoas vivem lá mais de 100 anos, né, você tem vários e vários, centenários. Então nesse sentido, a psicologia social da saúde crítica, ela busca principalmente trazer um diálogo para a sociedade, ou seja, ela traz uma proposta dialógica eh, aonde se busca aqui reavaliar a forma como os serviços estão sendo prestados, né, a forma como as estratégias estão sendo desenhadas, de acordo com as mudanças da sociedade, né, como foi, por exemplo, na época da Covid-19. Aliás, nós ainda estamos na época da Covid-19, né, mas eu digo nas 3 primeiras ondas, né, que foram as ondas mais mortais, né, a quarta e a quinta onda já foram já significativamente mais brandas, né, mas o fato é, nós tivemos que repensar tudo, né, o distanciamento social, inclusive em sala de aula, a ventilação dos ambientes, o uso diário de máscaras, álcool em gel, eh uma postura, inclusive na hora de espirrar ou tossir, né, para se proteger com o cotovelo, as pessoas deixaram de dar as mãos, né, tudo isso, demanda um grande esforço dialógico com a sociedade, né, para você redesenhar práticas que já estão já consolidadas há tanto tempo. Bom, nós falamos da OMS no começo dessa aula e eu retorno a ela, né. A Organização Mundial da Saúde, ela nasce no bojo junto com várias outras organizações multilaterais, que têm o seu surgimento no final da Segunda Guerra Mundial, né. A Segunda Guerra Mundial foi o pior conflito vivenciado na história da humanidade e cria o desafio, né, reconstruir o mundo, né. 3 organizações financeiras multilaterais foram desenhadas com esse objetivo: a Organização Mundial de Comércio, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Mas outras organizações, né, não financeiras foram, desenhadas, para lidar com as grandes demandas do mundo, né, e a demanda de saúde é indubitável, né, principalmente no período pós Segunda Guerra Mundial, né, que ceifou
milhares de vidas, né, que praticou, enfim, coisas que são indescritíveis, né, como, por exemplo, as barbáries, nos campos de concentração de Dachau, Auschwitz, ou ainda, né, o estrago, que ceifou mais de 100.000 vidas em 6 de agosto de 1945, né, com a única bomba atômica que foi jogada contra civis, né, em Hiroshima e Nagasaki. E a Organização Mundial da Saúde nasce nesse bojo, né? Ela ganha o seu status maior em abril de 1948. A sua sede é em Genebra, na Suíça, e basicamente ela tem como função fornecer diretrizes de saúde para todos os governos do planeta, ou seja, para todo o mundo, né? Como foi o caso da pandemia de Covid, né? Eu me lembro como se fosse ontem, né? Eu faço aniversário no dia 13 de março. E tradicionalmente eu gosto de passar meu aniversário com comida, né, em restaurante. E no dia 11 de março veio o anúncio da pandemia de Covid e eu já virei para minha família e falei: "Não vai dar para ir em restaurante, não vai dar para fazer nada, né. Nós temos que iniciar as medidas de contenção do isolamento social para achatar a curva de contágio, né, para proteger tanto a nós como também as outras pessoas, né". Enfim, esse é apenas um exemplo, né, mas a OMS lida com várias questões, né, várias questões, de saúde, né. O Tedros Adhanom e o Mark Ryan, né, o secretário, se tornaram figuras mundialmente conhecidas, né, até meme, né, com a imagem deles, eu via, e, enfim, eu fico muito feliz, na verdade, de nós termos no mundo uma organização desse tipo de amplitude, né, tanto em possibilidade como em importância, porque se não fosse a Organização Mundial da Saúde, com certeza a pandemia de Covid teria sido ainda mais agressiva, a vacinação teria demorado ainda mais, né. Bom, então a OMS ela parte do princípio básico de se repensar o conceito de saúde, né, e não só em Genebra, não só nos Estados Unidos, não só nos países pobres, mas não só nos países ricos, mas de maneira universal, ou seja, fazer isso, em todo canto, ou seja, saúde não é mais aquele binômio com doença, ou seja, ah, você tem saúde? Sim, se você não tiver doença. Negativo, né. A saúde ela vai se relacionar com o bem-estar físico do indivíduo, sim, mas também com o bem-estar mental e também social, né, ou seja, se o indivíduo ele não consegue se integrar socialmente, ele tem, enfim, ele vivencia problemas, né. Se um indivíduo, eh, pode não esboçar nenhum sintoma físico, mas ele vivencia algum tipo de lacerante de condição mental contemporânea, estresse, depressão, burnout, ansiedade, insônia, né, todas essas condições, inclusive, muito alinhadas, né, com a vida moderna, com a tecnologia, com o uso excessivo de telas, de celular, de trabalho excessivo, né, esse indivíduo também, não está bem, né, ele precisa de ajuda, né, e a OMS ela tem um importante papel nesse reconhecimento, né, de que saúde vai muito além de não apresentar doença física, né, saúde, representa um construto global. No Brasil, o Sistema Único de Saúde nasce a partir da promulgação da Constituição de 1988, Constituição essa reconhecida sob a alcunha de Constituição Cidadã, justamente por legitimar, né, os direitos que são considerados como fundamentais, né. Nós temos 5 dimensões, né, dos direitos fundamentais, né. A saúde entraria na segunda dimensão, né, os direitos culturais, econômicos e sociais, né, o que a gente chama de liberdade positiva em relação ao Estado, ou seja, é o reconhecimento de que o Estado ele deve atuar, a fim de garantir o bem-estar, a equidade, de todos, né.
E o SUS ele parte de 3 princípios fundamentais, né. O primeiro é o da descentralização, ou seja, uma única direção em cada uma das esferas, ou seja, esfera federal, estadual e municipal, né. Por isso que a gente fala que é uma gestão, concorrente, né, fraterna. O governo federal faz uma medida universal para os demais, né, como nós não temos ainda um plano nacional de combate à Covid, seria importante, né? E na ausência de um plano dessa magnitude, por exemplo, os governos estaduais traçam estratégias, os governos municipais, havendo aqui autonomia, né, para esses entes, né? Por isso que a gente fala em descentralização, né? Além disso, a gente fala em atendimento integral, né, tendo como prioridade principalmente a prevenção, né, algo que anda par e passo com a psicologia social, sem haver também prejuízo, evidentemente, para as atividades de cunho essenciais, né, mas o foco fica sobretudo na prevenção. E também a participação da comunidade, ou seja, a comunidade aqui é incentivada a integrar, seja por fórum, por palestra, por colaboração, né, investimento em demanda local, enfim, todo mundo pode e deve, né, participar, né. Esse conceito ampliado de saúde da OMS, que vai entender o bem-estar físico, social, emocional, ele foi extremamente importante para a composição de novas políticas públicas, né, em países como o nosso, que passaram, por exemplo, a reconhecer a importância da saúde mental, né. Aliás, não diria exatamente com a reforma psiquiátrica, mas com os avanços recentes da psicologia, já se reduziu, inclusive, os estigmas negativos que pairavam em torno da saúde mental. Ou seja, hoje ninguém tem vergonha, né, de dizer que precisa de ajuda, porque está com ansiedade, porque, sei lá, tem TDAH, porque tem dislexia, o autismo, esquizofrenia, né, todas as condições, né, que foram durante muito tempo varridas para debaixo do tapete, né, porque as famílias não queriam mostrar, porque as pessoas não queriam se expor, né. Hoje elas estão aí, né, apresentadas para a sociedade, e isso é muito bom, né. Os indivíduos eles precisam de acolhimento, né, os indivíduos eles precisam de carinho, os indivíduos eles precisam ser atendido em todas as suas demandas, porque, né, como a OMS bem reconhece e a Constituição Federal, outorgada em 1988 no Brasil também reconhece, a saúde vai para muito além apenas da ausência de doença, né. A saúde, ela é o bem-estar, né, a saúde é a capacidade do indivíduo se integrar à sociedade, né, a saúde é a capacidade do indivíduo atender às suas necessidades, sejam elas quais forem, né, em todos os aspectos. Eh, o SUS, ele trabalha também com 3 princípios fundamentais, né. O primeiro é a universalidade, ou seja, se algum de vocês aqui me perguntarem, né, aonde deve chegar os braços do SUS? Deve chegar a todo brasileiro, né, deve chegar a todo idoso, a toda criança, a todo homem, a toda mulher, aliás, nem só brasileiros, estrangeiros também, a todos que estejam no Brasil. É por isso que a gente fala de universalidade, né? E diga-se de passagem, o SUS é um dos sistemas mais capilarizados, né, do mundo. Se a gente pensar só em sala de vacinação, nós temos 36.000 salas de vacinações. Eu não sei dizer, sinceramente, se outro país se iguala a isso. Talvez países imensos, né, com populações 7 vezes maior que a nossa, né, como é o caso da China e da Índia. Nem há muitos países nessa condição, na verdade. E também nem sei dizer se eles exatamente vão ter tanto, mas aqui na América Latina, nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, não tem precedente. Isso
é um motivo de muito orgulho, né. Um outro ponto é a questão da equidade, ou seja, quem deve ter prioridade no SUS, o pobre ou o rico, o feio ou o bonito, o a pessoa de Alagoas ou de Curitiba. Não há isso, né, na verdade todos têm que ter exatamente o mesmo tratamento, né, desde o filho do prefeito ao filho do carrinheiro, todos têm a ace devem ter acesso à saúde garantido por lei, né, saúde de qualidade, né, enfim, com atendimento, com profissional, com tudo que precisa, e também seguindo a lógica da integralidade, ou seja, os serviços eles devem estar integrados, né, um no outro, e a própria forma de se ver o sujeito, ela deve ser uma forma integral, né, você deve olhar para todas as demandas, né. O Brasil, em específico, é um país muito difícil, eu acho que essa é a melhor termo, né, apesar de ser um país em desenvolvimento, né, já foi uma das 10 maiores economias do planeta, é um país que convive com grandes inequidades, né, como, por exemplo, as inequidades de renda, né, nesse mapa aqui, que eu mostro a aos senhores, eu vou aproximar um pouco mais a tela para mostrar ele de maneira mais inteligível, nós temos um recorte de renda, ou seja, né, qual o percentual da população que vive abaixo da linha da pobreza, né, e pasmem, né, vejam aqui, aqui mais para nordeste, né, mais de 20% da população em algumas localidades. Já ao sul, essas inequidades se tornam bem menores, né, de 0 a 3%, mas ainda é, ao meu ver, um número grande, ou seja, 3 em cada 100 pessoas está nessa condição, aonde não sabe, por exemplo, se vai almoçar amanhã, né, ou seja, os desafios são muito grandes, né, o Brasil ele é muito diferente, né, do ponto de vista econômico, cultural, social, político, e apesar de nós termos um sistema capilarizado do norte ao sul, essas grandes diferenças, essas grandes barreiras, esses grandes desafios, né, torna hérculo a assistência em saúde. Então, o Brasil ele é um país em desenvolvimento, mas que convive com problemas por possuir um território muito extenso, 2 muito diversificado, 3 com amplas, desigualdades sociais e 4 né, com condições que foram determinadas historicamente, né, como é o caso, por exemplo, do machismo, da transfobia, né, como é o caso, eh da pobreza, né, de maneira geral, da inequidade, ou seja, foram desafios que não foram postos hoje, né, são desafios que nós já convivemos há muito, muito tempo, né. E por fim, né, quais são os grandes desafios que o SUS enfrenta hoje, né, ou seja, quais são os desafios da saúde pública no Brasil? O primeiro ponto é a fragmentação do processo de trabalho e das relações entre diferentes profissionais, né, o que torna inclusive difícil, levar a cabo a ideia de integralidade, né. Além disso, a gente pode chamar atenção pra interação extremamente precária entre as equipes e também o despreparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção. Eu, por exemplo, tenho uma filha, que faz parte do espectro autista e vejo o quanto os profissionais de saúde, na verdade, estão, descapacitados para lidar com as demandas dela, né. E, enfim, né, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, né, então tem pessoas que têm demandas muito maiores do que a dela e também não são bem assistidas, né. Além disso, apesar da lógica da descentralização, ainda é um sistema bastante burocrático e também verticalizado. Há de se denotar, né, de maneira absoluta um hipoinvestimento, né, um baixo investimento na qualificação dos trabalhadores,
né, isso vai a todos os níveis, na atuação dentro do Sistema Único de Saúde, e também o desrespeito aos direitos dos usuários, né, principalmente aqueles que não conhecem os próprios direitos, são muitas vezes desprovidos, deliberadamente, né, desses direitos, e também a desvalorização dos trabalhadores em saúde. E a pandemia de Covid também não mente, né, pesados. As pessoas adoeceram trabalhando, né, largaram as próprias vidas para cuidar o próximo, sem haver reconhecimento, inclusive de muitas autoridades políticas no Brasil, né. Enfim, isso é muito triste, mas, né, nós estamos avançando. Talvez não na velocidade que eu gostaria, mas estamos sempre avançando. Prezados, eu vou aqui retornar para a apresentação. Eu pergunto mais uma vez, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário que os senhores gostariam de trazer? Bom, se não quiserem falar também no microfone, pode deixar também o texto na nossa caixa, no nosso chat, e que eu respondo prontamente e posso também responder na próxima aula sem problema. E não precisa ser também uma questão dessa aula, pode ser da aula anterior, pode ser uma outra dúvida. Esse é um momento mais de diálogo, né, enfim. Então, como não há dúvidas, né, e o que fora roteirizado já foi vencido, eu vou me despedindo, né. Gostaria de dizer que foi novamente um grande prazer estar dissertando e dialogando com os senhores, e nos encontraremos em breve na nossa próxima live. Desejo bons estudos a todos e até breve. Tchau, tchau, prezados. Muito obrigado.